Olá, gente. Estamos começando agora a live. A gente vai discutir um filme documentário que vai falar de um cenário nos Estados Unidos de 2018, mas que a gente vai estar puxando também para a nossa realidade. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês pudessem dizer o som está ok, a imagem, se está bem, se está alto demais, se está cortando, enfim, se vocês pudessem falar alguma coisa sobre se está conseguindo chegar de forma qualitativa até a casa de vocês. A internet tem desses problemas, né? Deixa eu ver aqui no chat. Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente já pode estar começando, né, a nossa discussão de hoje. O filme que a gente vai debater hoje, tá, gente, é um filme que chama-se, é um filme documentário, como eu disse anteriormente, Virando a Mesa do Poder, tá? Vai falar de algumas mulheres, mas de homens também, vai fazer uma abordagem do processo eleitoral nos Estados Unidos em 2018, e é um filme que vai apontar que nesse ano de 2018 vai bater recorde de pessoas, mulheres, pessoas não brancas, que vão estar se candidatando às prévias nos Estados Unidos, porque lá o processo eleitoral ele é bem diferente do nosso, né? Eles disputam primeiro as prévias, para depois daí sair a candidatura, enfim. E aí para o finalmente. E o filme ele vai retratar, vai pegar do ponto de vista de mulheres, de pessoas não brancas, né, o que tem mudado, né, do ponto de vista da consciência. Se bem que a gente tem que levar em consideração que o voto nos Estados Unidos não é algo obrigatório como é no Brasil, né? Então, é um processo de convencer as pessoas, né, mostrar que é preciso mudar, enfim. E a gente vai ver que das candidaturas mulheres, das candidaturas não negras em 2018, apenas uma, né, com esse perfil popular, uma trabalhadora de lanchonete, né, com pouquíssimo, quase nenhum recurso, com pouquíssimas pessoas, vai ganhar uma dimensão imensa, né, vai conquistar pessoas, porque exatamente é o projeto que ela vai apresentar, que é o projeto da própria vida dela, que é da classe trabalhadora, né? Então, algumas pessoas vão se identificar nesse momento aí, em 2018, com a campanha, com as várias campanhas que vai se dar em vários estados nos Estados Unidos, mas a gente só vai ter uma com esse perfil, mulher, inclusive porto-riquenha, né? E aí a gente vai ver aí um processo bastante interessante. Vai ter também o perfil anterior a 2018, o Congresso nos Estados Unidos, não está muito diferente do que era, mas 81% era composto de homens brancos, héteros e milionários, né? Não é diferente em outros lugares do mundo também, né? A gente vai ver que no Brasil a maioria dos parlamentares, do executivo, do legislativo, enfim, tem esse perfil, o judiciário também tem esse perfil, né? Os espaços de poder, como a gente chama. Né? Então, são espaços ocupados majoritariamente por homens brancos, héteros, e, obviamente, com uma pegada que nega, né, a maioria da população aí. Né? Então, a gente vai ver que das candidaturas de mulheres, 4 vão se destacar, tá? E elas vão ter uma pegada, como eu disse para vocês, bem popular, não só de defesa dos direitos trabalhistas, mas defesa do meio ambiente, defesa da questão da saúde pública, que lá é muito caro para eles, né? Não tem SUS nos Estados Unidos. Tem também a questão racial, que é muito forte, né? A gente vê estourando por esses dias, mas é algo que já vem desde muito tempo, né? Vem o quê? Vem enfrentamentos da polícia com a população negra, né? E aí não é diferente também em alguns aspectos aqui, não colocando o sinal de igual, mas também não tão diferente assim do processo que acontece no Brasil com o nível de racismo que há por um Estado brasileiro que foi alicerçado
pela escravidão. Então, a gente vai ter instituições do Estado bastante racistas, dentre as quais a polícia, né, que é o órgão repressor aí do Estado, cumprindo esse papel aí de punir pessoas, enfim. E aí vai pegar essa vertente. A única que foi ganha foi a Alexandra, né? Alexandra Cortez, e a gente vai ver boa parte do filme documentário que acontece antes do processo, aliás, antes do fechamento aí do resultado eleitoral. A gente vai ver que o filme vai focar muito nela, porque, enfim, ela é uma pessoa que acaba envolvendo muito, a fala dela é maravilhosa, né? E assim, representa mesmo, não é uma fala de falsa representatividade, né? Uma fala que vem de dentro mesmo, né? Uma fala verdadeira, uma fala de um perfil de uma mulher que é excluída, sendo maioria, né? Passa horas e horas trabalhando, né? Enfim, super explorada e sem praticamente direito algum, né? Os direitos trabalhistas também nos Estados Unidos é bem precário. E aí, quando a gente vai trazendo essa realidade para cá, para o Brasil, né? A gente vai ver um processo muito parecido, né? A maioria da população brasileira é composta por mulheres. Na prefeitura, aliás, na cidade de Fortaleza, a maioria também são mulheres, 55%. A gente vai para o interior do estado do Ceará, a maioria são mulheres, em boa parte é na maioria dos municípios, né, do interior do estado. E aí a gente vai ver uma composição dos espaços de poder muito, mas muito composta por homens brancos, héteros e da elite. É como se política institucional não fosse lugar do povo, como se só fosse permitido, e é na prática assim, né? Só fosse permitido para o povo chegar até depositar todas as esperanças no dia da eleição e ali acabou para o povo e agora só resta esperar mais 2 anos ou mais 4 anos. E aí a gente segue nesse processo de acreditar em um sistema excludente para a maioria da população, que é o povo, né, que não está representado nos espaços de poder. Então, a gente vai trazer essa discussão para cá, principalmente do ponto de vista das mulheres, que é muito caro para todas nós, que somos maioria da população, né? A gente está tendo aí um aumento muito grande do número de feminicídio durante a pandemia. Tá? Eu vou trazer uma das pautas de mulheres, mas as pautas de mulheres a gente pode traçar do ponto de vista sobre vários aspectos, né? Você vai falar de transporte coletivo, você fala de mulheres, você vai falar sobre comércio, você vai olhar para a classe trabalhadora comerciária, a maioria é composta por mulheres, né? Então você vai falar de assédio moral, assédio sexual, vai cair nas mulheres. Então, enfim, leis, creche, educação, saúde, rede de esgoto, saneamento, enfim, habitação passa por mulheres, a maioria que luta por habitação são as mulheres. Então, assim, todas as pautas que diz respeito à vida das pessoas e que envolve a cidade passa pela pauta de mulheres, né? Então, a gente acha que é uma necessidade do momento, nós mulheres que já lutamos historicamente, inclusive para poder votar, e foi um direito conquistado com muita dificuldade, com muita luta, com mortes, inclusive, enfrentamentos absurdos, prisões, torturas. E quando a gente chega a conquistar aí o voto, né, com muita dificuldade, a gente vê que é um setor que passa a votar, que são as mulheres ricas, da classe média alta, e depois vai descendo, porque um dos elementos também colocado para se poder votar é a alfabetização, né? Ser alfabetizado, e eu vou trazer uma realidade para a minha vida, tá? Das minhas 2 avós, uma não sabia ler e escrever, ela sabia desenhar o nome, exatamente. As mulheres aprendiam a desenhar o nome no interior e também na capital para poder ter direito ao voto. Então, era o saber ler e escrever, assinar o nome, como a gente sabe que não, que era um desenho mesmo, que a pessoa não aprendia a ler e escrever, mas sim apenas a copiar o próprio nome, então não era ler e escrever, para poder ter direito ao voto, né? Então a gente conquista o direito ao voto e agora vem outra pegada, né? Diante de várias ondas feministas, a onda mais recente, digamos assim, né, vai reivindicar o espaço de poder para as mulheres. E aí a gente vai trazer, pegando esse filme, tá? Filme que eu vou Virando a Mesa do Poder, mais uma vez dizendo aqui o nome do filme, a gente vai retratar essa questão da representatividade feminina nos espaços de decisão. É um filme documentário muito envolvente, muito marcante, que tem muita sensibilidade também. Eu
chorei mais na parte da questão da saúde, né? Porque uma das candidatas, não sei se é ao Senado, não lembro ao certo, mas uma das candidatas, ela vai perder a filha aos 22 anos de idade, né? Vai perder a filha no hospital, né? Porque não tinha dinheiro para pagar os exames que eram para serem feitos, e a partir da dor dela, ela transforma essa dor em luta e em luta política, né? E aí é bastante envolvente o documentário, eu acho que vale a pena a gente assistir, né? Vale a pena a gente tirar ensinamentos dessa falta de representatividade que custa as nossas vidas, a vida das nossas e dos nossos filhos, né? Então a gente precisa discutir sim. Bom, o convite para hoje é a Dani ainda não entrou na live, eu acho, e a Raquel, né, a Dani está tentando entrar ainda. A Raquel, nosso apoio de sempre, a nossa comentarista oficial aí sobre os filmes que a gente... A Dani... Então, legal. As três juntas, que massa. Então, a ideia é a gente começar a discutir com vocês, tá? Eu vou primeiro passar para a Dani, tá? Depois a gente passa para a Raquel, ou a Dani prefere começar com a Raquel. Enfim. O que você acha, Dani, de começar, ou você prefere a Raquel? Eu acho que a Dani está com problema de som. Está com problema de som. Pois é, eu preferia a Raquel. Prefere a Raquel? Então tá. Porque eu me ajusto, assim, o computador não deu certo, aí eu dei um jeitinho aqui com o celular mesmo. Estou me organizando. Os tempos remotos nos levam a isso. Tá certo. Vamos passar a Raquel, e aí depois a Dani entra, então, e comenta isso do filme. Boa noite, Karina. Boa noite, Dani. Saudades. Boa noite a todas e a todos que estão acompanhando a gente agora, ou nesse domingo aqui pelo Facebook, né? A gente está sempre lá no Instagram, mas é legal que no Facebook também a gente tem outro público, e aí a gente já vem dialogando sobre alguns filmes, né? Já faz alguns domingos, né, Ana? Incentivando, né, assistir filmes que produzem questões, né, próprias de nós mulheres. Eu estava até conversando com a Ana, né, antes, que esse documentário de fato mexeu muito comigo. Não que os outros filmes não tenham mexido, né, mas esse eu realmente eu chorei muito nesse documentário, porque ele, como a própria Ana falou para a gente, ele relata as especificidades de nós mulheres que ousamos adentrar num espaço que historicamente foi negado para a gente. E quem já teve essa experiência, personagens que são reais, né? Porque é um documentário, que a Alexandra, a Paula, a Corey e a Amy, né? Ela é uma realidade lá dos Estados Unidos, né, das especificidades de lá, da dinâmica política que ocorre lá, mas a gente está falando de uma máquina eleitoral que aqui no Brasil também existe, e que essa máquina eleitoral, ela não privilegia mulheres, não privilegia, de maneira geral, as pessoas da classe trabalhadora. E todos nós que ousamos, em algum momento, adentrar esse espaço, né? Nós somos, em primeiro momento, vistos como chacota, né? São retiradas da gente todas as nossas esperanças de caminhar. E aí, quem tem essa ousadia, né, para permanecer nesse espaço, é necessário que tenha todo um grupo de apoio de pessoas iguais e semelhantes a gente. Uma das coisas que a Alexandra fala no documentário, né, e que realmente me tocou bastante, é quando ela diz que quem representa são as pessoas brancas, os homens brancos, os homens do poder, e que aquilo de fato não é uma representação, né? O senador com o qual ela concorre, que agora me fugiu o nome, Ana, se tu lembrar aí, tu me diz, agora eu esqueci o nome do senador, mas é um cara que estava no poder desde a década de 90, né? O documentário ele fala de 2018, e o cara está representando um distrito que ele nem mora, né? Então nós também a gente também passa por isso, né? Não sei como é em Fortaleza, mas eu moro em Pacatuba, né? Que também é uma cidade que é fronteiriça com
Maracanaú, e os nossos representantes, os nossos prefeitos, não moram na nossa cidade, né? Os grupos que ocupam o poder nesta cidade, né, eles não, de fato, não vivenciam as realidades e as especificidades. Isso tem muito a ver com essa questão de representação e representatividade. Né? A representação é quando você se olha no outro e você vê, cara, essa pessoa realmente me representa, né? Então, será que hoje, trazendo aqui para a realidade brasileira, em um congresso que nós temos, a maioria de homens brancos, né? Homens pertencentes a grupos da elite brasileira, será que essas pessoas de fato nos representam? E eu, de fato, fico bastante triste quando algumas pessoas, inclusive alinhadas à esquerda, colocam que trazer candidaturas, né, que tenham pautas identitárias não é importante, não é significante, que inclusive nós tivemos uma derrota nas eleições de 2018 no nosso país. Eu não considero que foi uma derrota. Se eu pegar o número, né, de mulheres, de pessoas negras e de pessoas LGBTs, né, LGBTQI, né, que conseguiram, né, esse espaço, é uma vitória. Eu considero uma vitória. São pautas importantes, são pautas que nos representam, né? Então, acho que o documentário ele traz muito essa questão da representação e da representatividade. E que, quando a gente vê como foi construído também a campanha dessas 4 mulheres, né, que em comparação com a máquina, né, que existe, né, eleitoral que existe lá nos Estados Unidos, elas tinham poucas chances mesmo. Mas quando você vai pegar os números, né, essas mulheres que estão concorrendo com homens que estão no poder há muito tempo, embora a gente tenha só uma vitória que foi da Alexandria, né, e que isso realmente me emocionou bastante, mas as outras 3 mulheres, elas não fizeram feio, né, se você for parar para pensar e pegar os números e você comparar, né, como é construir uma campanha a partir do zero, a partir do nada, todas as 4 campanhas, né, baseadas nessa perspectiva mesmo, do povo, da representatividade, de nós mulheres. Uma fala da Alexandra que mexeu muito comigo, ela disse o seguinte, ela disse, eu faço isso porque ninguém faz. E não é que ninguém não seja capaz de fazer. Todos nós somos capazes de fazer, mas ninguém faz. E eu tenho que fazer, né? Então, a Ana, a Dani, né, as pessoas que estão nos acompanhando e que, né, em algum momento está dentro dos espaços políticos enquanto mulher, e que esse espaço, como eu já falei, foi negado para a gente, tanto que a gente precisa o movimento feminista, uma luta, né, desde a questão do direito ao voto às mulheres, desde a questão do direito a se candidatar. Nós temos uma lei específica no nosso país que garante 30%, né, para nós mulheres, e essa lei de cotas, inclusive, isso precisa ser para a realidade brasileira, tem partidos políticos, né, que as mulheres que se candidatam são mulheres com candidaturas fictícias, o que a gente chama de candidatura fantasma. Então, infelizmente, há muito ainda que se conquistar, né? Há muito ainda que se conquistar. E se nós não unirmos, se nós não fortalecermos o nosso discurso de que nós, mulheres, com a nossa realidade, temos que estar dentro desses espaços, que só nós sabemos das nossas dores e das nossas realidades, nós vamos acabar, né? Continuar, na verdade, sendo representadas por homens que realmente não entendem da nossa realidade, das nossas especificidades. Então, isso é muito importante, né? Esse discurso, fortalecer esse discurso e fortalecer outras mulheres, inclusive, para que estejam nos espaços políticos. Por que muitas mulheres não vão estar nesses espaços? Porque nós temos outras demandas, inclusive, que são nos colocadas, né? Nós estamos aqui com a Dani e com a Ana, e comigo, né? Nós somos mulheres trabalhadoras. Então, a gente está chegando por um processo eleitoral que uma mulher que está numa empresa privada, como é que essa mulher vai abrir mão, né, do seu emprego? E é isso que acontece, inclusive, com um dos personagens, com a Amy Vilela, né? Ela abre mão do emprego dela, vende a casa dela, né, para poder fazer essa campanha eleitoral. Mas quem de nós, de fato, né,
responsabilidades, abrir mão de um emprego para estar lá num espaço que a gente sabe que tem uma máquina muito forte e que diz, olha, aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar, né? Então, o filme, de maneira geral, né, na minha percepção, retrata essas questões que, inclusive, podem e devem ser trazidas para o debate brasileiro, né? Nós estamos chegando em 2020, é um ano de campanha, e eu sou, inclusive, uma das pessoas que fortalece esse discurso, né? Que para alguns não é importante, né? Mas que eu fortaleço esse discurso. Devemos votar em mulheres e em mulheres feministas, mas não apenas votar, mas acompanhar e construir a campanha de mulheres feministas, né? Para que nós, de fato, possamos estar nesse espaço que foi negado para a gente historicamente, conforme eu já falei aqui. Então, é basicamente isso, Ana. Você quer falar mais alguma questão para a gente ir continuando a conversa? Bom, primeiro me corrigi, tá? Eu disse que ela era porto-riquenha. Ela não é porto-riquenha, a família dela é porto-riquenha. Deixa eu ajeitar aqui também meu foco, que está desfocado. Acho que melhorou. Estava tentando fugir da sombra, mas eu acho que não tem jeito. Vai fazer sombra mais de um lado. Bom, por causa da luz, né? Você está vindo de lá. Então, primeiro me corrigir, ela não é porto-riquenha, ela é estadunidense, mas ela é de família porto-riquenha, que inclusive o pai, que muito a inspirou, né? Ele vai vir a falecer na época da faculdade. É uma história que envolve 4 mulheres, mas o movimento ele é muito mais amplo. As candidaturas vai para além das 4 mulheres, tá? É porque o filme, o documentário, ele aborda em essencial as 4 mulheres. E não é spoiler, viu, Lani? É vida real, já aconteceu, então, assim, ela já foi eleita, todo mundo sabe, a Alexandria Ocasio-Cortez, e, assim, com muito orgulho, pena que só foi uma mulher, né, mas, enfim, eu estava torcendo muito para que outras, óbvio, fossem eleitas, mas queria agradecer a participação do Marcos, eu não tenho o nome de algumas pessoas, porque eu não consigo ficar na câmera e no chat ao mesmo tempo, mas o Marcos está aí, a Júnia, boa noite, Júnia, Diana, Rebeca, boa noite, Rebequinha também. Alane, oi, Alane. Maurício, Alexandre, beijo, Alexandre. Enfim, algumas coisas que foram colocadas no filme me lembrou muito 2018 que a gente viveu. Conheci a Raquel, inclusive, em 2018, no processo eleitoral meu e dela, né? E a gente numa pegada de muita correria, muito sufoco. E sempre que a Raquel fazia alguma atividade, me chamava, eu vou, era prioridade, era estar junta de mulheres que também se jogavam nesse processo eleitoral, porque é um processo eleitoral que a gente tem que observar que não é só a vitória através do voto. Isso é muito importante, eleger mulheres, tá? Mas também existe o resultado emocional de tudo isso, porque a gente é praticamente tratorada o tempo todo, porque é uma loucura, gente, é uma loucura. São candidaturas das mulheres, mesmo dos partidos maiores, são as candidaturas que menos recebem orçamento, né? Então, assim, a gente viu o que foi o processo do Laranjal aí do partido do PSL, do Bolsonaro. Então, a gente vê que para cumprir a cota de 30%, eles colocam mulheres, faz de conta, desvia o dinheiro, né? Pelo menos fazia isso para conta dos homens, e aí por isso esse processo aí do Laranjal. Mas como infelizmente no Brasil a gente passou e está dentro ainda de um processo de golpe, eu me considero ainda nesse processo de golpe. Por que dentro desse processo de golpe? Porque o Bolsonaro faz o que quer e nada acontece. Os filhos do Bolsonaro praticamente mandam no país, mandam e desmandam, e de forma assim que a gente fica estarrecido, como é que pode? Né? E nada acontece com eles. Então, esse processo do Laranjal foi um processo vergonhoso para o Brasil e, principalmente, atinge a nós mulheres, né? Porque enfraquece essa bandeira que a gente vinha tendo e que a gente conquistou historicamente com muita luta, né? Mas, enfim, estamos tentando derrubar o Bolsonaro, não é tarefa fácil, né? Passa também pela organização de mulheres, e é isso que a Raquel colocou. Às vezes o processo ele nos fortalece. A gente não teve o resultado esperado do ponto de vista dos votos, mas pode ser um processo que nos fortaleça, que ganhe outras mulheres para projetos futuros. É isso que a gente quer também. Tá? Então, a gente quer sim ganhar as eleições, mas a gente quer ganhar outras mulheres com a pegada feminista classista, que dialogue, que represente, que seja da classe trabalhadora.
Eu estava vendo hoje as fotos da época do Senado. Gente, na pesquisa de Ibope, sei lá, de Ibope, não, uma pesquisa que fizeram aí, acho que foi a TV Verdes Mares que fez, eu estava com menos de 2% dos votos e, né, não foi nada disso, foi uma campanha muito bonita que foi ganhando corpo, né, e aí a gente, né, conseguiu aí mostrar que as pesquisas estavam erradas, né, que há, sim, e é necessário que a gente conquiste mais espaço. Tem uma coisa interessante no filme que a Raquel colocou, que tem a ver com um candidato que disputa com a Alexandria, que é ele, homem branco, hétero, rico, e ele não mora na cidade que ele está concorrendo para o Senado. O Eduardo Girão ganhou, né, a eleição, ele não mora em Fortaleza, ele não morava em Fortaleza, né? A família dele mora em Miami. Eu lembro que um debate que a gente participou nos bastidores, eu fiz esse comentário, né? Ele falou: a minha esposa, não sei o que, a sua esposa lá em Miami, né? Então, assim, é triste, mas são semelhanças que nos envergonham, né? Então, assim, as pessoas ganham o processo eleitoral não é pelo projeto, é pelo dinheiro que está envolvido. Isso preocupa a gente, porque como a gente tem, obviamente, né, princípios, né, princípios que a gente não abre mão e a gente nem quer dinheiro de banqueiro, de empresário, a gente não quer isso, porque compromete os princípios né, da classe trabalhadora. Enfim, como a gente tem princípios e não faz isso que eles fazem, que é mentir para a população descaradamente, né, comprar voto como eles fazem descaradamente, como a gente não faz nada disso, a gente fica muito estarrecido, né? Estarrecido e triste, porque é um sistema que vai, continua, e a gente quer romper com isso. Quer romper com isso porque o povo não merece essa situação, que foi colocada, mas é o povo que vota. Sim, mas ele está envolvido nesse processo e ele nem percebe, né? Ele vota porque é o presidente de um time de futebol que ele curte, é porque deu a dentadura que ele precisava, e ele não sabe o preço disso depois, né? Mas, enfim, é tanta dificuldade no processo eleitoral para que as mulheres ocupem esse espaço de poder, que, de certa forma, participar também pode ser muito bacana, como foi, eu acredito também foi para a Raquel. E aí eu queria passar agora a bola para a Dani, viu, Dani? Você pudesse dar aí a sua voz, enquanto mulher militante que ainda não se candidatou, mas a gente está esperando também a sua candidatura. Então, gente, boa noite. Desculpa que eu atraso, é porque a internet no computador não deu certo. Acabei tendo que me organizar aqui pelo celular mesmo. Primeiro, quero agradecer o convite, né? É uma satisfação estar aqui. E para mim foi uma grande surpresa, né? Quando a Ana me mandou, né, o convite, aí eu, legal, beleza. Aí eu topei e nem vi o que era, né? Quando eu fui ver o documentário, e aí quando eu vi, nossa, mas será que era para mim mesmo? Eu nem sou candidata. Então, assim, vocês terem, né, colocado essa visão de vocês é muito importante. Assim, eu venho trazer agora, então, será que fui eu que caí? Eu pensei que tivesse caído, as duas ficaram escuras. Então, assim, o meu olhar é de uma ativista, né? Porque o documento, né? O documentário, ele fala muito dessa visão, desse olhar também ativista. Eu fiquei realmente surpreendida com o documentário. Olha, foi um dia ontem de bastante atividade. Então, quando eu fui olhar o documentário, eu achei que eu vou olhar aqui um pouquinho, amanhã eu termino. Não, é assim, é altamente motivador. Então, é isso que eu tenho a dizer do documentário, né? Ele é realmente motivador. Eu realmente ainda não me candidatei, mas olha aí, né? Então, assim, o que eu vi do documentário? Candidaturas dos democratas, né? Todas as candidaturas eram do Partido Democratas. Outra coisa também que eu queria ressaltar é que eu não acompanho, certo, gente? Eu não acompanho. E no meio do documentário foi que eu vi quem era realmente a Cortez. Quando ela ganhou, para mim, foi a emoção do momento. Parecia que eu estava em 2018. E, assim, mesmo sem saber do final, eu estava torcendo por todas as candidaturas. Gente, para mim foi realmente foi um presente ter esse documentário. Eu milito muito aqui enquanto movimento negro, né? Coordeno o MNU municipal, e aí trago muito esse olhar daqui mesmo, né, para as nossas
dificuldades e desigualdades que são muitas e realmente eu não acompanho muito. Não vou dizer que eu nunca tinha ouvido falar, mas acompanhar mesmo, realmente, eu não acompanhava, e para mim foi essa grande surpresa. Então, assim, e aí, muito bem, né, colocado pela Raquel, que são campanhas dos democratas e em suas diversidades, né, que era os tradicionais e essa nova política, representada sim pelas mulheres, né? Maravilhosamente pelas mulheres, em um leque de diversidades, né? Lutas populares, luta racial, luta ambiental, luta pela saúde. Então, realmente, eram campanhas muito interessantes. E aí, do documentário, né, que ele traz essa abordagem para falar que essas candidaturas são identitárias, sim, mas não nessa. Assim, existe uma diferença, né? Foi colocado muito aqui, né? Mas, assim, existe essa diferença entre identitarismo e política de identidade. E aí tem um livro que é o Armadilhas da Identidade, que é sensacional, e que ele é também de um autor americano, eu esqueci o nome, gente, mas ele é americano, e ele também traz esse olhar dele como crítico, como intelectual negro, né, e fala sobre essa questão. Oi? Oi, gente. Tá dando para te ouvir, Dani. É porque, gente, minha primeira live não fez. De repente, vocês vão embora, eu me sinto aqui sozinha. É porque, às vezes, foca na principal, né, que tá falando mais. E eu falo então, vai, desculpa. Pronto, e assim, como eu falei, tudo isso realmente é muito motivador, porque você vê que são candidaturas sem recursos, né? Muita dificuldade para serem aceitas, burocraticamente aceitas, né? Porque lidam com os grandes peixão da política, né? É tão tradicional que chegam a ser acomodados lá, nem aparecem, né, nos fóruns, né, do próprio bairro. Não, aquilo dali foi ridículo aquela parte. E, assim, ao mesmo tempo, estas candidaturas, elas não aceitam e criticam o financiamento por empresas, enquanto que as tradicionais, né, sim, recebem financiamento empresariais e de bancos, né, inclusive. Então, mostra esse grande diferencial dessas candidaturas. E aí, o que eu tenho realmente como percepção é realmente o debate da identidade, né, que a identidade se torna uma armadilha quando se converte em uma política ou mais, né, precisamente uma política de identidade ou identitarismo. E aí quer dizer, porque assim, não é só a Cortez, né, trazendo o exemplo da Cortez. A Cortez, ela estava, sim, com a política identitária, ela era uma latino-americana, ela era uma minoria, ela era uma garçonete, mas ela trouxe para o debate a política transversal. Sim, ela era minoria, sim, ela era latino-americana, sim, ela tinha todos os debates que a direita utiliza contra nós para dizer que é vitimismo, mas ela tão somente estava naquele local trazendo uma política efetiva para a região, né, que ela estava defendendo, sim, com a identidade dela. Então, isso dali foi realmente sensacional, como também o envolvimento das outras candidatas com essa questão própria, né, não ideológica, e sim de defesa do bem viver, a questão da saúde, né, que se candidatou ao cargo de Senado, né, ela tratava da questão da mineração, o quanto afetava a saúde de todos ali, né, pessoas morrendo de câncer, né, e aí mostrava esse grande desafio que é também vencer esses poderosos, né,
E no rebate tem uma parte que ele fala, né, mas o povo não entende que é daí que a gente tira a riqueza do nosso país. É muito do que a gente vê aqui, né, com essa política essa nova política genocida, né, que a gente, neoliberalismo, a gente pode colocar como realmente a política genocida do nosso século, que coloca a economia acima de tudo, até em tempos de pandemia, né, nossas vidas viram números, né, não importa, o que importa é aquele que sobreviva para continuar a engrenagem do capitalismo. Então, todas essas questões, esse documentário foi muito rico, né? E aí, quanto à questão identitária e de como ela usa, né, como a direita usa, tanto contra a gente como a favor deles, né, temos o deputado do Bolsonaro, né, que eu fiquei perguntando para o meu companheiro, como é o nome daquele deputado? Como é o nome daquele deputado? Perguntei 3 vezes, eu não acreditava que o homem tinha adotado Hélio Bolsonaro, porque eu sabia que ele adotava um negão justamente fazendo jus a uma identidade, assim, da pior maneira que ele possa levantar a carta contra o racismo, né, que ele levanta contra a gente. Né? Mas aí, até então, você vê como o sobrenome dele mostra o que ele é politicamente, que aí não se satisfazendo, né, de colocar a sua identidade negra contra a nossa população, né, contra os nossos princípios, contra a nossa ideologia do que trazer todo esse debate e todo esse olhar através de nós, através de nossas falas, ele agora traz, no sobrenome dele, Bolsonaro. Gente, é ridículo, e é isso que a gente tem que lutar aí, porque, sim, a questão identitária, ela tem, sim, suas armadilhas, né? Mas o documentário, ele mostrou excepcionalmente que essa é a nova política, né, que a gente deve acreditar, que a gente deve apostar, é realmente essa. E, por último, teve uma frase que eu anotei aqui, que eu achei maravilhosa, né? Quando no documentário só uma, né? Que é a Cortez que se elege. Então, eu não me lembro qual foi, mas ela recebe um telefonema que, para mim, eu acho que foi a tradução de tudo, que não se trata de nós, se trata de um movimento. Para que um de nós vencermos, muitos têm que tentar. Então, essa é, assim, para mim, a grande lição contra essa política velha, contra esses tubarões que a gente enfrenta na política, que já estão aí há muito tempo. E, bem, essa foi a lição que eu fiquei do filme. Muito obrigada. Bom, Dani, primeiro dizer que convite era para você mesmo, para te instigar mesmo. E, assim, o nosso movimento feminista, ele é antirracista e ele precisa que mulheres negras ocupem não só o que você já faz, né, um bom tempo na sua história de luta, né, de militância mesmo, mas que ocupe também espaço de poder muito importante. Eu estava torcendo muito para Cori Bush, que inclusive estava concorrendo em Minnesota, né, que foi onde aconteceu aí recentemente o caso do George Floyd, e a pauta dela era exatamente a questão da polícia, como tratava a juventude negra, a população negra como um todo, né? E você vê, né, 2018 estourando de muitas ações da polícia contra a população negra, e agora a gente 2020, a mesma pegada. Infelizmente ela não foi eleita, mas enfim, como a própria Alexandra, ela coloca, né, e você repetiu, é preciso que muitas se coloquem para poder conseguir né, uma minoria ser eleita, porque o sistema, ele realmente ele é excludente para nós mulheres e para a população não branca, né? Tem uma frase também muito, muito legal que passa no meio do documentário, que é assim: o povo só quer sobreviver e não consegue. Então, quando ela toma a atitude de se colocar, é pela sobrevivência dela. Ela vai falar da história de vida dela, de sofrimento, de praticamente de perda da casa, da dificuldade que é para estudar, para entrar na universidade, né? Que a mãe tinha que trabalhar de faxineira para uma professora poder ensinar ela, para prepará-la para a universidade. Enfim, são situações do povo, da classe trabalhadora, né? Então, o povo só quer sobreviver e não consegue, porque o sistema
não permite, as pessoas que estão representando o povo, já que a nossa democracia é indireta, de fato ela não representa em nada a população. Né? Não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo também. Não há lugar para o povo na política do ponto de vista da representatividade. É como eu tinha falado no início, né? É como se o nosso lugar fosse só ir lá votar no homem rico, hétero, branco, enfim. E aí depois a gente que sofra as consequências. E as consequências são muito difíceis para nós. Né? É porque a gente acha, inclusive, passa a acreditar que existe o político carreirista, né? Que é aquele que vive da política. E aí a gente vai citar vários nomes. Tasso Gereissati, Lula de Genóis, sim. Tasso Gereissati, Cid Gomes, Ciro Gomes, Roberto Cláudio. Esses que vivem da política o tempo todo, claro, tem suas empresas, tem seus negócios, mas está tudo interligado e não abre mão desse espaço de decisão e nem vai permitir que o povo chegue lá, porque a máquina eleitoral ela é muito massacrante para o representante popular. A gente teve, em 2018, um processo eleitoral muito representativo do ponto de vista do partido que a gente faz parte, né, que é o PSOL. A gente teve catadores, a gente teve, enfim, indígenas aqui no Ceará. Né? Então, foi um processo eleitoral muito diverso, né? Bem diversificado, bem popular mesmo. E é difícil, não foi eleito, não foi eleito. Gente, é absurdo a gente ter uma cidade como Fortaleza e não ter um representante, digamos assim, que defenda os interesses da classe trabalhadora no sentido mesmo mais pauperizado da classe trabalhadora. Né? Então, assim, a gente precisa virar essa mesa do poder. Eu andei pesquisando aqui no interior, tá? Porque eu acho que a gente deva pautar Fortaleza, deva pautar Estados Unidos, deva pautar Brasil, mas eu fui para o interior, achei algo interessante, que é o seguinte, dos 184 municípios aqui do Ceará, 47 cidades têm apenas 2 vereadoras. Né? Eu achei assim, nossa, 2 vereadoras. É muito pouco. E eu tenho certeza que nessas 47 cidades as mulheres são maioria. Né? Então, assim, 5 cidades aqui do estado do Ceará têm quase a paridade. E dessas 5, que é Apuiarés, a maioria são mulheres. Né? Uma a mais, né? São 9 vereadores, 5 mulheres e 4 homens. Né? Aí vem aquela discussão também, quem é que está por trás? O padrinho político. Porque também diz, né, o que vai ser o programa a ser aplicado, enfim quem é que está por trás, né? O apadrinhamento político, quem financia, qual projeto. Então, assim, é importante eleger mulheres, é importante eleger a população negra, né? População indígena. A gente teve Sônia Guajajara, que veio e marcou presença mesmo, Boulos marcou presença, representando aí os moradores sem teto, né? Então, uma população enorme das cidades, no país inteiro, que é algo inconstitucional, mas faz parte da realidade, infelizmente, de todas as cidades. Então, assim, a gente teve um processo de 2018 muito rico, né? Muito rico. Porém, passar por ele e chegar inteiro depois, porque tem uma máquina muito injusta de moer pessoas, e ser eleito, então, é muito mais difícil ainda. Algumas pessoas, durante o processo eleitoral de 2018, me perguntavam assim, mas tu acha que vai ser eleita? Eu, bom, não importa, eu não estou preocupada com isso, estou preocupada em me jogar. E me joguei mesmo no processo, porque era algo que eu sentia que faltava, que era necessário, né? Que seria injusto, inclusive, deixar as candidaturas, a maioria delas, né? A gente teve também o pastor Simões, pelo PSOL, um companheiro negro, pastor da periferia, enfim, nos representou muito bem, mas, assim, deixar a mulher trabalhadora de lado essa bandeira é algo muito muito ruim. E aí esse processo eleitoral tinha que ter uma pegada assim de mulheres, né? Mulheres da classe trabalhadora, que é aquela que é encoxada no ônibus, que é aquela que não consegue utilizar o SUS porque está superlotado, aquela que não consegue a creche para o filho estudar enquanto ela vai trabalhar, né? Aquela que, inclusive nesse período da pandemia, está morrendo mais de feminicídio. Saiu agora recentemente uma pesquisa durante a pandemia. Aqui no Ceará, as notificações diminuíram, né, de violência contra a mulher. E o feminicídio aumentou. Então, assim, é algo que não dá para esconder, porque está morta. Um só homem, no mês passado, matou 3 mulheres vítimas de feminicídio.
a companheira, né, a ex-companheira dele e as duas filhas, uma de 11 e uma de 5 anos de idade. Então, assim, a gente tem que mudar essa realidade. E não vão ser os homens brancos, ricos, héteros, que não enxergam essa parte da sociedade. E muito menos está preocupado com ela. Eles não vão mudar. Porque interessa a eles é que continue a situação do jeito que está. Eles adoram oprimir as mulheres. Né? A gente vê aí, por exemplo, então não é qualquer mulher, a gente vê a Dondoca aí lá em Pernambuco, lá em Recife, né? Que aí o menino Miguel veio a falecer durante a quarentena, obrigando a empregada doméstica a ir para a casa dela trabalhar. Ou seja, não é qualquer mulher, porque tem mulher que aproveita da opressão das mulheres para explorar a empregada doméstica, a babá e por aí vai, né? A empregada, até mesmo na fábrica que ela venha possuir. Então, assim, não é qualquer mulher, então não é uma mulher burguesa, ela não vai representar a maioria da população brasileira. Então, tem que ser uma mulher da classe trabalhadora e que esteja disposta a lutar pelos interesses da classe que ela faz parte. Então, não é fácil, é muito difícil, tá? Mas quem coloca o pé na porta merece, no mínimo, respeito por esse processo. E aí, tem as várias militâncias, tá? Tem as várias forma de se fazer política, né? Que é a representatividade no parlamento, mas que também é do dia a dia, né? Que é onde a gente vê mais as mulheres se jogando, né? A gente vai para o espaço de luta por moradia, a maioria são mulheres. A gente vai para o espaço de defesa da educação, a maioria são mulheres, porque a maioria são professoras. A gente vai para o espaço de defesa da saúde, a maioria são mulheres, né? Então, assim, eu acho que é preciso que esse movimento cotidiano de luta que as mulheres estão fazendo parte ocupe os espaços de decisão. Porque se continuar essa diferença gritante que a gente tem, a gente vai continuar morrendo e morrendo por banalidade. A gente chega hoje, infelizmente, a um número de mais de 1 milhão de pessoas infectadas no Brasil, né, mais de 50 mil mortes no Brasil, e a gente sabe que tem sim o dedo do governo federal ao tratar de forma tão desrespeitosa, ao desdenhar da vida das pessoas, né? Então, a Covid é maior do que o Bolsonaro, mas com o Bolsonaro a gente vai continuar aí sendo campeão em muitas coisas ruins, não só na Covid, mas no meio ambiente, na educação, na saúde e em várias outras pastas que é as nossas vidas, né? Então, a gente não pode deixar esse pessoal ocupar tudo, não. A gente tem que se colocar, mesmo que seja difícil. Por isso, quando a gente cair, cai todo mundo junto, porque a gente vai se levantar junto e a ideia, inclusive, nos fortalecer. Gente, eu já falei muito, eu vou passar para vocês, tá? Vou passar para a Raquel, depois para a Dani. Só dizer assim, não estou acompanhando o chat porque eu estou agora no vídeo. É a minha segunda live no Facebook, mas eu ainda estou assim, me acostumando. Eu fui censurada lá no Instagram, né? Enfim, não estou conseguindo fazer live pelo Instagram, mas estou fazendo aqui no Facebook de qualquer jeito. E é para você ver, né? A gente é cerceado dos espaços, né? Quando a gente se mete na política, incomoda, a gente nos derrubam, mas a gente entra em outro e continua na batalha. Então, vou passar aqui para a Raquel, tá? Depois a gente passa a volta para a Dani. Pronto. Ana, outra coisa que me chamou a atenção no filme, que eu esqueci de falar na minha primeira fala, é uma questão, né, em relação ao estereótipo da mulher na política, né? Uma das falas de uma das candidatas, que ela diz o seguinte: olha, disseram que eu não posso chorar, porque eu vou demonstrar fragilidade se eu chorar, né? E isso remeteu muito a uma conversa que a gente já teve até em outro filme também, sobre a questão de quando a mulher está no espaço político, que ela tem que ter um determinado estereótipo de mais forte, de até mesmo deixar de lado, né, para aquelas que gostam, né, o batom, a maquiagem, a feminilidade, deixar de lado, né, para estar e para ocupar esse espaço, para estar perto de homens, né? E aí, essa é outra questão que a gente tem que rebater. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que eu sou considerada, era um homem dizendo, né, que eu sou considerada uma das feministas mais radicais do Maracanã. E ele dizendo, mas eu não vejo não. Enfim, de fato, eu não me alinho ao feminismo radical, embora respeite, né, a linha a qual eu me alinho, a vertente a qual eu me alinho,
dentro do feminismo, é o feminismo classista, marxista, que considera que os homens são os nossos companheiros no processo de transformação da sociedade. E uma das coisas que eu já falei em lives anteriores é que nessa outra sociedade, né, para além do capital, tem que ter também a morte ao patriarcado. Não adianta só matar o capitalismo e continuar o patriarcado em outra forma de sociedade. E que nessa outra forma de sociedade, os homens que eu quero comigo, esses companheiros que vão fazer comigo, né, não serão machistas. E aí eu acho que esse estereótipo que vem, né, e como associam a mim a uma feminista, é porque, de fato, eu não aceito que estejam lutando ao meu lado companheiros machistas. E eu vou indicar, vou dizer, vou expor que a pessoa é machista, né? E aí vem esse estereótipo, porque ela é a durona, ela não aceita as coisas, né? Aí tem outras mulheres que são chamadas de louca, porque muitas vezes a gente está nesse espaço, a gente tem que aumentar mesmo a voz para ser ouvidas, né? Então isso me chamou muita atenção quando ela falou, né? Chorar, a gente chora sim, né? A gente chora, a gente grita, né? Independente de ser mulher ou não, mas quando é a mulher que faz, né? Parece que isso é uma questão de fragilidade. Ela não consegue falar as coisas no mesmo tom, ela tem que estar alterando, tem que estar sendo radical, né? E como nós somos excluídas? Porque eles estão nesses espaços em sua grande maioria. E, infelizmente, se eles se unem, eles excluem a gente dos espaços. Eles vetam, também tem uma que fala isso, né? Que é como se acabasse, né, a carreira política e tal. E aí a gente está aqui para mostrar que não é assim. A gente mesmo, a gente expondo, a gente denunciando, né, o machismo dentro, né, doa quem doer, doa quem doer. E era isso que eu queria destacar, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, que eu não falei na minha primeira fala, né? Sobre o documentário. No mais, eu queria que assistam esse documentário, né? Que vocês vão ver como, de fato, é importante, né? Que nós, mulheres, estejamos nesses espaços, por tudo que já foi falado. Que, claro, que quando nós estamos e ocupamos esses espaços, nós não vamos pautar somente questões específicas das mulheres, né? Nós vamos pautar outras questões. A gente entende de economia, a gente entende de políticas públicas, tá? A gente sabe conversar sobre qualquer outra coisa para além do gênero. E por isso que nós estamos nos propondo a estar nesses espaços. Porque quem se propõe a estar nesse espaço tem que ter uma leitura dessa totalidade, né? Não é como o presidente da República que disse que não entendia determinadas questões porque ia ter uma equipe técnica. Não é assim, né? Quando a gente se propõe a um cargo político é porque a gente tem uma dimensão, sim, de economia, de moradia, saúde, previdência, enfim, né? A gente tem uma leitura de totalidade, né? Então, existe um estereótipo de que nós, mulheres, não podemos conversar sobre outros assuntos. A gente conversa, mas a gente falar sobre esses assuntos, é necessário a gente pautar as especificidades de nós, mulheres, sim, né? Porque somos nós que estamos sofrendo, inclusive, todos do não acesso à saúde, né, no Brasil. A maioria das mulheres que vão estar, né, sendo barradas para o não acesso à saúde. Somos nós que, numa grande maioria dos lares brasileiros, somos nós que somos chamados, né, chefes de família. Então, somos nós que estamos levando os nossos filhos aos postos de saúde. Somos nós que vamos pegar filas para um acesso a uma escola para os nossos filhos, né? Somos nós que vamos ter que trabalhar mais depois dessa reforma da Previdência, somos nós que temos uma tripla jornada de trabalho. Então, por isso que toda a temática, embora ela seja, né, em sua totalidade para homens e para mulheres, mas qualquer uma das temáticas que a gente possa falar, a gente vai ter que trazer a perspectiva do gênero direcionada para mulheres, né? Então, por isso que a gente sempre traz essas questões, mas não é porque a gente não saiba falar sobre esses assuntos, como algumas pessoas acham, né? E
o meu recado é esse, né? De que assistam o documentário, apoiem mulheres, né? Não, assistam mulheres e apoiem mulheres. A gente, 2020 está aí, teremos candidaturas de mulheres feministas na capital e no interior, e aí a gente conta com o apoio de todo mundo para que, de fato, a gente possa avançar, né? A gente não quer retroceder, a gente quer avançar. E o momento do Brasil, né? Ele urge para que não retrocesse, né? Que a gente não deixe que o lado de lá avance, né? Que a gente barre esse avanço do conservadorismo e do fascismo no Brasil. E isso acontece nessas próximas eleições. É claro que não vai acabar nelas, mas que elas são importantes para nós darmos um recado para o outro lado. Vocês não vão avançar. Somos nós que vamos avançar. Obrigada, Raquel. Gente, só outra correção. Estou cheia de correções aqui, né? Mas faz parte, corrigida. É bom para a gente aprender também. Olha só, antes das correções, tá? Mandar um beijo aí para Rosângela, a Zeusa, a Franci, duas Vanessas aí, né? No bate-papo aí, participando ativamente. Obrigada, Vanessa. A Adgenir também, Maurício, enfim, as pessoas que estão aí comentando aí na live, comente, fale alguma coisa, né? Vamos se colocar em vários momentos, em espaços, a gente precisa debater mais sobre política, e sim, as mulheres estão preparadas para debater todas as pautas, né? Sim, a correção é que nós elegemos, sim, nós conseguimos eleger um do PSOL, que é o nosso querido Renato Roseno, né? Que também nos representa, mas a gente precisa de mais, né? E aí, quando a gente fala de mais, é de mais, né? Mais pessoas, mais mulheres, né? E negros e negras também. Gente, a gente já está quase no nosso finalzinho, tá? Dessa live aqui, que a gente está falando sobre o filme documentário Virando a Mesa do Poder, tá? Não é um filme só que vai falar da Alexandria, mas passa muito por ela, né? Porque acaba que foi quem, de várias candidaturas, foi quem aqui ganhou, mas tem uma pegada muito importante da diversidade da população estadunidense, aí, óbvio, né, da população, do povo mesmo, do ponto de vista da pauta, da classe trabalhadora. E aí a gente vai passar aí para a Dani, tá, Dani? Para a gente já ir para o finalzinho. A Vanessa disse assim, por favor, repita o nome do documentário para quem entrou depois. Então, Virando a Mesa do Poder, tá? Um documentário aí, Virando a Mesa do Poder. Muito bacana, bom assistir. Vai lá, Dani. Então, gente, esse documentário, né, ele, como eu tinha falado anteriormente, né, da minha percepção, que é isso, as questões identitárias, para nós que somos mulheres, né, para quem é negra, negro, quem é latino, quem é imigrante, né, como muito do documentário traz, elas são questões que atravessam o nosso caminho, né, e aquilo que a sociedade criou, né, enquanto normal, então, que é o que já foi colocado aqui, né? Mas o que está para além disso, sim, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, lutando com isso, né? Não convivendo, perdão, resistindo e lutando, que sim, vão estar sempre atravessando o nosso caminho e que a gente vai estar sendo olhada, né? Aí eu falo mais como mulher e negra, né? Que a gente vai estar sempre sendo olhada, analisada e julgada pela minha identidade, né? Então, assim, a minha identidade de mulher negra, ela traz muito disso, né? Tem um depoimento, assim, também que eu vi do Silvio Almeida, né? Que antes dele se colocar enquanto intelectual e produzir obras, né? Como Racismo Estrutural, né? Não adiantava se ele fosse mestrado, doutorado, tudo que ele tinha que fazer, mas ele sentia que ele tinha que estar trazendo, que está assim, né? Revertendo essa situação e está contribuindo do lugar de fala dele. E aí, o que o filme traz, né, como motivação, né, que eu achei interessantíssimo, essa questão do empoderamento, né, do poder, dessa virada de mesa, né, e da mulher à frente de tudo isso, é que a própria Cortez, né, eu acabei identificando ela como Cortez, vocês falam Alexandra, né? Então, assim, ela
das primeiras cenas, ela fala que não saberia se teria coragem de chegar até ali, ela estava ali, mas que estava assim meio ansiosa, com receio de estar ali, mas que agora ela entendia que ali era o lugar dela, porque ao redor dela tinham muitos, né, que acreditavam nela. E Juliana Borges, né, no livro dela, O que é Encarceramento em Massa, que nem eu, ela fala muito na introdução sobre isso, né, que o empoderamento, ele não é individual, ele é coletivo. Né? E nós, mulheres, precisamos cada vez mais desse fortalecimento coletivo. E aí eu queria pedir um minutinho só para ler esse trecho aqui do livro, que fala o seguinte: quando assumimos que estamos dando poder, em verdade, estamos falando na condução articulada de indivíduo e grupos por diversos estágios de autoafirmação, de autovalorização, de autorreconhecimento, de autoconhecimento e de si mesmo e de suas mais variedades, habilidades humanas, de sua história, principalmente um entendimento sobre a sua condição social e política. O filme ele também traz muito disso. Para mim, né, foi o que eu percebi. Quando eu era criança, eu entendia que quem eram os políticos, né? Eram pessoas já designadas a serem políticas, né? Era uma coisa hereditária, vinha de berço, vinha de família, né? Como foi colocado muito bem pela Ana Karina. E essa questão também ela passa no documentário, né? Quando você vai ver quem são, né, esses políticos, como já citei aqui, também não quero me repetir, do caso lá do candidato que nem no bairro pisava, e não também, como também não teria coragem de botar os filhos, né, nas escolas lá do Brooklyn. Então, essa nova política, ela traz esse olhar emergencial da situação que é do desespero dessa política neoliberal e neofascista, né, que só aumenta as desigualdades, seja ela em gênero, em raça e em classe. Só aumentam as desigualdades. Então, mais mulheres, vamos nos fortalecer, né? Vamos se apoiar umas nas outras, mais mulheres no poder é o que precisamos. Ok, desliguei aqui Liguei novamente, na verdade, o som, tá? Bom, acho que é isso, né? Foi um filme, é um documentário, um filme muito importante, que vai resgatar aí a necessidade de mudança, e tem muito a ver, como eu falei no início, né? Com essa nova onda feminista, de, obviamente, estar nos seus devidos lugares, que são os espaços de decisão. Não adianta nada a gente estar se esgoelando, às vezes, no meio da rua, dentro do ônibus, enfrentando o assediador, se, infelizmente, quem está lá na Câmara de Vereadores ou Assembleia Legislativa é o dono da empresa de ônibus que está fazendo leis ou, enfim, favorecendo para que a superlotação nos ônibus, nos coletivos, continue. Não adianta muito, não, tá? Às vezes a gente luta tanto, tanto, tanto por uma creche num determinado bairro, e aí quem está lá na presidência da Câmara, ou, enfim, quem está no parlamento, são representantes das escolas particulares, das creches particulares, e aí meio que a luta morre, né? Então, assim, a gente tem que lutar muito nas ruas, é importantíssimo, é um espaço, óbvio, nosso, né? Uma vez uma senhora me falou de um rapaz que foi demitido do emprego, aí ela disse assim, o emprego pode até ser da patroa, mas a rua é nossa. E é isso, a rua é nossa, nosso espaço de luta, sim, de transformação, mas a gente também quer ocupar esse espaço de decisão, sim, e óbvio que ao ocupar esse espaço de decisão, a gente vai ver que precisa de muito mais, né? Porque esse sistema, ele desfavorece o tempo todo a classe trabalhadora, então a gente vai precisar de um processo revolucionário. Mas para isso acontecer, é um passo a passo, né, que a gente tem que estar dando o tempo todo. Então, as lutas nas ruas são fundamentais, sim.
né? As nossas bandeiras são as bandeiras da classe trabalhadora, porque somos a classe trabalhadora, né? Dani, Raquel, eu, né? Somos professoras, somos de movimento, enfim, a gente está engajada aí nesse processo aí de mudar essa realidade que é tão massacrante, que alguns dados, inclusive, eu já coloquei aqui sobre o número de feminicídio que aumentou no Nordeste brasileiro. Maranhão, gente, teve um aumento de mais de 100% do número de feminicídio no mês de março, aliás, abril e maio de 2019 para 2020, aumentou assim, dobrou, né, mais 100% o número de feminicídio, né? Então a gente fica assim bastante chocado com essa realidade e durante a pandemia tem piorado ainda mais, né? Então a gente precisa mudar essa realidade. Vamos lutar nas ruas, vamos ocupar os espaços de decisão, vamos fazer revolução, tudo que tiver ao nosso alcance, e o que não tiver a gente vai inventar ainda para estar ocupando e mudando para melhor, né? Porque a gente veio aqui para viver e não para sofrer como os grandes, os ricos, os milionários querem só nos explorar e depois jogar fora, né? Bom, então eu queria muito agradecer as pessoas que participaram dessa live, né? Uma live que entra e sai pessoas, muito normal, muito tranquilo isso, e não dá para assistir mais de uma hora. Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? Todos os domingos a gente está com essa pauta de Assista Mulheres, a gente traz documentários, filmes, séries, enfim. O que a gente puder estar discutindo sobre as questões de mulheres, nós vamos estar trazendo, nós vamos estar pautando para que não se esqueça da nossa luta, que ela é importante e ela vai crescer, sim, se depender de nós mulheres, né? Então, a gente vai estar trazendo essas pautas sempre que possível aos domingos, mas tem outras lives que a gente está fazendo na terça-feira, a gente faz pela Esquerda online, né? Na página do Esquerda Online a gente está fazendo, a gente está discutindo crítica, a gente está discutindo feminismo, a gente está discutindo educação, a gente está discutindo tudo que a gente puder discutir, é tudo nosso e nada deles. Obrigada, gente. Muito obrigada, Dani, muito obrigada, Raquel, pela ajuda de sempre, o apoio. Vocês são ótimos, é muito bom contar com vocês, viu? Tchau. Vocês são fortalecedoras. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.